A legislação brasileira é moderna e é boa de proteção da propriedade intelectual. O problema é que a tecnologia está evoluindo muito rapidamente. Uma boa olhada no aparato jurídico nos mostra que boa parte das soluções já está lá, só falta uma adequação, um bom enquadramento do fato social para a questão jurídica. O direito sempre está um pouco atrás, isso é normal. Já estava quando o ritmo não era esse. O ritmo agora sempre coloca o direito em xeque. No progresso da civilização, tão importantes como as invenções mecânicas, por exemplo, a invenção do motor a vapor, da locomotiva, do navio a vapor, da Revolução Industrial, foram as invenções jurídicas. Infelizmente, não exibiremos hoje o programa Casa dos Artistas. A TV Globo, através de liminar concedida pela Justiça, impede o SBT de exibir o programa. Big Brother foi o principal caso de cópia de formato de programa de televisão que o escritório já lidou. O direito de autor não protege formato ou não tem uma proteção específica para formato de programa, só para uma obra acabada, não uma obra em andamento. Então essa foi uma proposta que afinal foi vencedora, né, depois de muita luta nos tribunais. O Big Brother foi em 2000, né, então não tinha e-mail, não tinha celular para você mostrar para o juiz ou mesmo laptop não tinha para você poder levar para o judiciário. O high-tech era a televisão com vídeo acoplado, então a gente pegava a fita cassete para mostrar para o desembargador, a gente levou a televisão para mostrar as comparações, né? Logo depois que entrei, a mudança do processo, que era numa plataforma eletrônica, para um processo virtual. Mudou os parâmetros de trabalho da gente, de uma forma muito grande. O Brasil é um país que tem um grande volume de litígios, né? Um país extremamente litigioso e eu acho que essas novas tecnologias que existem, elas são indispensáveis para que a gente incorpore na nossa atividade do dia a dia e a gente consiga enfrentar esse volume enorme de processos que tem. Há um esforço, há uma consciência do judiciário, né, em aderir a essas novas tecnologias. A imagem clássica da barriga no balcão e você ir lá conseguir com o dono do cartório que entra lá e abre um gavetão que tem aquele processo amarrado. Eu peguei na Justiça Federal um processo amarrado por corda, era uma corda grossa, né? E então isso desapareceu. Hoje a pressão é o contrário. Hoje a pressão é pela simplificação, pela objetividade. Antigamente, você pega no tempo do Rui Barbosa, a petição era uma obra de arte, era uma peça literária, falando de proteção autoral. Hoje não, hoje o juiz quer imagem, quer clareza, quer onde há o argumento, até porque ele tem um estoque de processos enorme. A gente tem a necessidade de cada vez simplificar a comunicação, a forma de fato de comunicar-se com o Poder Judiciário, com os clientes. E uma das tendências, de fato, do nosso universo jurídico tem sido o visual law. É uma forma mais simplificada e visual mesmo de você comunicar com o juiz, de você comunicar com os clientes. Vamos lá e não só levamos a petição escrita e explicamos o caso, tentamos fazer um filme. Se Sobreviver Case se estrutura sobre os principais elementos de Largados e Pelados. Tentamos fazer um organograma ou algum gráfico mesmo, para facilitar a compreensão daquele problema, aquele caso concreto. E é interessante que isso tem sido tão útil e efetivo que não só hoje os escritórios e os próprios advogados utilizam dessa tecnologia nos processos para meio de prova, por exemplo, mas a gente já vê o próprio judiciário utilizando disso. Então, em várias decisões de primeiro e segundo grau, o próprio juiz vai, acessa o site, acessa um QR Code, acessa um link e ele mesmo faz a comprovação desse ato ilícito e etc. O juiz não tem muito tempo para ler. Então, o que muitos advogados têm feito, e isso é bastante positivo. Eles têm incorporado alguns elementos de prova e trazido para as petições que, enfim, os quais eles pedem as providências. Então, antigamente o que se fazia? Se fazia referência a documentos de folhas tais e tais e tais e tais. Era um tal de folhear processo que não acabava mais. Até porque, se nós estamos diante de um processo digital, tudo tem que ser feito digitalizado, né? O que ajuda sobremaneira a análise e apreciação dos casos e das provas.
Teve um caso que eu achei interessante, que foi com um vídeo, que o advogado, era um caso de consumo que ele estava tentando ligar, de danos morais, ele não conseguia se comunicar com a operadora, né? E aí ele colocou um vídeo do Porta dos Fundos que falava da Judite, sabe? Judite! Eu achei que foi um argumento muito interessante para conseguir passar o estresse que o cliente dele teve, né, assim, a ponto de virar um quadro de humor. Eu devo falar assim, realmente, algo que faz refletir quando você pega numa tese de danos morais. Então, sim, me parece que nesse caso, para essa finalidade, faz sentido, sim. Teve casos de games muito interessantes no escritório, o mais recente dele foi da Riot Games. O curioso desse caso era porque a gente nem precisou, porque os outros casos a gente tinha que fazer os filmes comparativos. Dos programas. Nesse caso, os próprios usuários, os gamers, eles comparavam. Então, no YouTube você entra, até hoje, tem muitas comparações. A gente só apresentou para o juiz o que os próprios usuários já faziam. Isso foi uma prova muito forte. Eu noto muito isso. Os nossos casos de concorrência desleal, imitação de embalagens, você precisa muito da imagem e muitas vezes você precisa do produto. O escritório tem uma atuação muito forte em publicidade também, em publicidade comparativa, né? O quanto que você pode comparar a marca de um concorrente com outro, qual que é o limite, né? E o escritório teve 2 casos muito emblemáticos no STJ, né? Um pela Danone, que era uma comparação na Activia com Nesvita, e um outro o escritório representou a Rayovac, no caso que a Duracell entrou. Então a gente tem que fazer toda uma análise, às vezes a gente precisa fazer um estudo semiótico para demonstrar a proximidade, né? Como esse objeto é percebido pelo consumidor ou pelo usuário. Essa inovação que a gente tem experimentado, passando pela automatização, chegando na forma de se comunicar mais simplificadamente, de uma forma mais visual, e também agora, como um próximo passo, já pensando na inteligência artificial, são 3, vamos dizer assim, 3 grandes grupos de instrumentos e elementos que têm auxiliado demais os paralegais a prestar os serviços. Precisa muito dos paralegais. Esse apoio que eles dão aos advogados, aos engenheiros, aos biólogos, farmacêuticos, etc., é extremamente relevante para que haja uma entrega de qualidade para o cliente. Eles fazem todo o trabalho da burocracia, toda a organização do nosso back-office. Então, é o backstage mesmo, é o que está, de fato, atrás da cortina, o que não aparece praticamente para os clientes. Tudo que está relacionado à montagem e estruturação do processo, buscas, pesquisas, o paralegal está envolvido nessa parte. E também em atualização de todos os sistemas. Então, o paralegal ele é responsável por atualizar, ajudar os advogados no controle dos prazos e fazer toda essa dinâmica administrativa para que o processo corra de uma forma fluida. Então, tanto o judiciário quanto o escritório, a inovação ela é essencial. Precisamos dela para poder, de fato, continuar nos reinventando. O uso dessas tecnologias novas que existem, elas já estão incorporadas e acho que a tendência é só aprimorar. Com o processo eletrônico, com o uso de tecnologia, com o uso de inteligência artificial, né, nós podemos ter um judiciário mais célere. Tudo passa ainda por um juiz ser humano, né, que precisa pensar e ler. Então, a tecnologia serve ao judiciário e a tecnologia serve ao nosso escritório, né? Nós somos paperless, nós temos um enorme sistema de softwares que atende várias coisas do escritório, né? Um time de TI dentro do escritório, um escritório de advocacia ter um time de TI que lhe serve é uma coisa nova, se nós pensarmos em 30, 40 anos atrás, né? Então, a tecnologia está aí também para nos servir, né? Ela precisa de proteção e ela precisa justamente adequadamente servir ao ser humano. Geralmente fazem uma cópia de alguns personagens meus nos muros das escolas. Desenhos muito ruins. Eu vou atrás, eu vou lá perguntar quem que fez e vou falar, olha, aqui você faz isso assim, 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 assim. Eu já parei várias vezes e expliquei para o pessoal que estava muito ruim aquele desenho e eu não autorizaria aquele material daquela maneira.